Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Ora, muito boa tarde. Não é o novo programa de Drum and Bass da Rádio AVFM, é mesmo o Passe de Letra, como ouvimos no nosso novo genérico, e com um horário diferente. A partir das 19 horas vamos falar da jornada desportiva. As coisas estão mais frescas na nossa cabeça, ainda vai certamente muita gente dos estádios para casa, e cá estamos nós para falar daquilo que acontece não só no domingo de futebol, mas também no fim de semana em geral, nas modalidades coletivas de futebol, basquetebol, voleibol e até futsal. O meu nome é Pedro Silva, acompanhado do Hélder Ferreira e do Joel Magina. Já sabe que a partir de agora, todos os domingos às 19 horas, o Passe Letra com horário novo, mas com o sumo, com a essência, com o conteúdo de sempre. Pode acompanhar-nos no streaming, em Rádio AVFM, ou melhor, no Facebook, em facebook.com/Rádio AVFM, no nosso endereço do Facebook. Também temos informação não só acerca do Passe Letra, não só acerca do desporto, mas tudo em geral no que diz respeito ao Conselho de Ovar e ao conteúdo da Rádio AVFM no nosso Instagram, instagram.com/Rádio AVFM, e também no nosso site, que é onde englobamos toda a informação, em radioavfm.net. Neste fim de semana desportivo, muitos jogos. Há aqui um grande destaque, que é o regresso do basquetebol de primeira. A Liga Betclic finalmente arrancou e por isso vamos dar primazia ao basquetebol masculino, até porque estivemos com o Ovarense ontem no jogo contra o Galitos e até porque a equipa alvinegra nos presenteou com uma vitória. Vamos lá falar disso. Vamos começar então as hostilidades aqui do Passe Letra com o basquete. Clínica Médica Bjork. Amor em cada gesto. Saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabjork.pt. Outubro eletrizante na Car 7, com uma gama variada de viaturas elétricas com preços exclusivos e aliciantes. Visite-nos em Ovar, na Feira ou na Maia. Saiba tudo em car7.pt. Passe de Letra. Passe de Letra. Basquetebol. E é caso para dizer que a terceira foi mesmo de vez. O Ovarense iniciou a sua campanha na Liga Betclic, tal como todos os outros clubes do nosso campeonato principal. À terceira jornada, depois de 2 jornadas onde os jogos acabaram adiados e estão já reagendados pelos motivos já subejamente conhecidos, o facto de muitos jogadores estrangeiros não poderem ser inscritos ou terem aqui alguma dificuldade na sua inscrição, e por essa desigualdade entre clubes, um acordo entre todos os emblemas para que as jornadas fossem adiadas, também com o consentimento da Federação Portuguesa de Basquetebol. Finalmente, à terceira jornada, as contas poderão começar a arrancar, e à terceira jornada, que é a primeira disputada pelos clubes, o Ovarense inicia a sua campanha na Liga Betclic com uma vitória e por isso com o pé direito. Venceu o Galitos ontem, jogo que começou equilibrado, mas que terminou com um 72-59 a favor da Ovarense. Temos as primeiras conclusões desta entrada da Ovarense nos jogos oficiais, depois de uma pré-época onde alguns sinais também foram dados. Hélder, foste acompanhando o jogo, estiveste aqui a fazer trabalho de pivô, certamente também já pudeste conferir outros dados, nomeadamente a estatística do encontro. O que é que te salta à vista nesta vitória do Ovarense, que me parece natural, contra uma equipa que não tem, pelo menos à partida, a mesma valia dos alvinegros, e com boas ilações, diria eu, para a equipa de João Tiago Silva? Sim, Pedro, as ilações que se pode tirar é que foi um início de jogo e, pelas palavras do Rafael, muito mal jogado. Portanto, aquela ferrugem que eventualmente as equipas exibem quando estão a iniciar na época desportiva. É verdade que este ano, com esse interregno das 2 primeiras jornadas, falas muito mal jogado, de parte a parte? Sim, de parte a parte, sim. Quando se fala mal jogado, era as duas equipas. Aliás, nós vemos o score desse primeiro período, 12-12, e é um 12-12 em que o Ovarense esteve à entrada do último minuto e meio
a perder por 6-12, portanto faz ali 6 pontos em muito pouco tempo, que compõe um bocadinho aquilo que foi o score do próprio período. Portanto é um jogo relativamente fraco nessa primeira parte, pelo menos. Depois na segunda parte já a voltar muito mais àquilo que é os números habituais, números normais, e o que é certo é que foi uma Ovarense que teve o condão de a espaços conseguir superiorizar-se ao Galitos, não é? Portanto o Galitos foi ali numa toada mais certinha e o Ovarense algo claudicante, sobes e desces exibicionais, mas quando efetivamente estava na sua melhor forma exibicional, conseguia criar aquele distanciamento em termos de placar que levou a conseguir-se uma vitória por números até relativamente tranquilos, de 13 pontos de diferença no final. E foi sempre em crescendo também a sua própria eficácia ofensiva, porque se nós virmos, o primeiro período faz 12 pontos, no segundo período faz 17 pontos, no terceiro período faz 20 pontos e no último período faz 23. Portanto, foi sempre em crescendo, sempre a melhorar a qualidade exibicional. Com esse início aí está, de encaixe e com as equipas ainda muito enferrujadas, a falharem várias jogadas consecutivas, com a Varense a cometer muitos turnovers no início dessa partida, foi retificando isso e ao intervalo sobretudo João Tiago conseguiu retificar algumas situações daquilo que o plantel lhe estava a proporcionar, verdade seja dita, com essa baixa da última hora, não é? Portanto, e que agora estão a tentar compor relativamente àquilo que era o seu pivô, não é? Portanto, devido a uma lesão grave, estão eventualmente a tentar comentar com o Moses a ver se eventualmente o conseguem inscrever também para depois poderem contar com os tais 6 estrangeiros que esta época desportiva com esse elan de que podem efetivamente esses 6 jogadores no plantel. As equipas portuguesas, ou por contrário aquilo que se vinha assistindo, que era o limite de 5 estrangeiros por plantel, e portanto o Ovarense ainda assim tem aqui os tais 5 que já tinha a época passada, e que na época passada foi uma época, como todos nós sabemos, com grandes garantias e com resultados muito interessantes para aquilo que era eventualmente outros poderiam em termos de orçamento das equipas, e acaba por ser um jogo também que reflete exatamente esse maior acerto, voltando àquilo que foi o jogo de hoje, não é? Portanto, esse maior acerto, sobretudo na primeira metade. Aliás, ao bom intervalo eu penso que estava 29-21 o resultado, portanto são números pouco habituais e quase que são números de primeiro período, não é? Portanto, ao final do segundo período que acabava-se por registar. Depois, aí está, é uma diferença considerável. Se fizermos até relativamente bem as contas, são, neste caso, tendo 29, são 43 pontos que acaba por concretizar na segunda parte ao Ovarense. Já o adversário em 21 acaba por fazer 38, portanto, muito mais dentro daquilo que é o habitual. Ainda assim, a justiça da vitória não se retira, e sobretudo na reta final, quando ainda o Galito chegou a estar a 6 pontos e parecia que podia reentrar naquilo que era a discussão da partida, ao Ovarense, por intermédio daquele que até foi o MVP, apesar de se calhar não ter tanto esse destaque relativamente àquilo que são os números individuais, de Rafael Correa, nomeadamente o Guga, que nessa parte também esteve bem nessa reta final e ajudou a equipa a criar então esse fosso que nunca mais o Galitos conseguiu contrariar, e acaba por ser uma vitória tranquila, 72-59. Olha, o campeonato começa tu falas aí de alguma ferrugem, inclusivamente com algumas surpresas. Vemos aqui a derrota do Sporting contra o Jogueira, creio que é o resultado mais diferenciado daquilo que foi o início do campeonato. Também uma vitória para o Queluz, que está a chegar ao campeonato e que curiosamente seria o adversário do Ovarense na primeira jornada, se não estou em erro. Ou seja, é um campeonato aberto, e também aberto pelo facto de as equipas terem tido esta paragem e pelo menos nesta fase inicial poderem surgir essas tais surpresas que tu ias alinhavando e que apareceu de certo modo no jogo do Ovarense, não com o resultado efetivo, mas com um equilíbrio que à partida poderia não ter acontecido caso esta fosse efetivamente a terceira jornada. Sim, é possível. Eventualmente poderia ter sido um jogo totalmente distinto até para as duas equipas, porque já teriam com outro ritmo de competição totalmente distinto nesta fase, não é? Portanto, já com dois jogos feitos no campeonato e com uma outra capacidade em termos de jogo jogado. Aliás, isto acabou por ser um bocadinho contraproducente, no sentido em que geralmente o habitual que tu vês é gerir a pré-época e os jogos da pré-época para que na primeira jornada já estejam com um ritmo relativamente razoável, e depois quando tens uma quebra
tão distanciado entre aquilo que foi o último jogo, mesmo que não seja fora da etapa competitiva, e entre a etapa competitiva, como é o facto de só começares à terceira jornada, nota-se que as equipas depois, se calhar, perdem um bocado esse ritmo e demoram mais tempo a encontrar-se. Isso proporciona também, não só por isso, mas também porque ainda há alguns problemas a resolver-se a nível de inscrições também na própria Liga, relativamente a alguns jogadores estrangeiros. Cria aqui essa possibilidade de poder haver surpresas, como tu dizias, que acabou a acontecer nesta verdadeira primeira jornada da Liga Betclic. Cria mais essa indefinição, e neste jogo as coisas estiveram algo indefinidas. Não estou a dizer com isto que o Galitos é um regresso também, não é? Portanto, mas não estou com isto a dizer que o Galitos, numa condição normal, não pudesse também ter feito um jogo em que criasse dificuldades ao Alvarense na sua máxima força, ambas as equipas, não é? Mas de todo modo, claro que cria sempre aquele efeito de indefinição, vamos dizer assim, em que qualquer equipa pode bater o pé a qualquer equipa. Agora, relativamente a este jogo, dar essa nota de alguns jogadores, se calhar, que não estiveram tão preponderantes como era expectável, se calhar, do lado do Alvarense, mas tens sempre um jogador que acaba, se calhar, por ser o destaque dentro daquilo que é a comunicação do próprio clube, neste caso o Delaney Blaylock, que faz um jogo muito interessante, e tens depois também... Em termos de números, um jogo interessante. Em termos de números, um jogo interessante, e depois tens sempre um Jonathan Silva, que é um jogador que não é muito preponderante ofensivamente, mas neste jogo até acaba a fazer um duplo 14-10, que também foi interessante. Também foi destaques, obviamente, do Rafael, mas ele acaba por aquilo que ele presenciou do jogo, e verdade seja dita, e também baseado por uma estatística muito específica, que é o mais menos. Eu lembro perfeitamente que ele falou nisso, que foi o jogador, quando esteve a jogar dentro de campo, contribuiu bastante em termos de parcial distanciamento, ou seja, com ele dentro de campo, a equipa da Alvarense conseguiu fazer mais 30 pontos com o adversário. Portanto, é significativo da preponderância que a Guga teve, mesmo não tendo esses números. Depois, em termos individuais, acaba de fazer apenas 9 pontos, 2 ressaltos, 5 assistências, mas foi eficaz naquilo que contribuiu, e portanto também serviu para isto. Alguns jogadores que ainda não estão na melhor fase, naquilo que é expectável, para que outros jogadores que pudessem estar com essa motivação de mostrar também a partir do banco pudessem aparecer, e aconteceu com o Guga, que já vinha dando boas indicações da época passada, mas faz aqui um jogo também muito, muito, muito interessante, e acaba por ser efetivamente o jogador, mas de forma evidente, e maior destaque a sair do banco do Alvarense, porque foi, tirando o Guga, muita pouca produção a partir do banco. Também é algo que certamente depois, com esse mais estrangeiro entrar e dar mais opções, e com se calhar um ou outro jogador que efetivamente, aliás, estava aqui a dizer o único, mas o Jonathan Silva também saiu do banco, pronto, há que fazer essa ressalva, mas penso que com essa entrada, com uma maior definição, com a possibilidade de poderem escrever todas as equipas, mais esses jogos, mais aqueles jogadores que ainda não conseguiram inscrever estrangeiros, acho que a Liga vai começar a ganhar uma outra forma, uma outra definição, mas ainda assim, por aquilo que me parece, esta Alvarense terá eventualmente a capacidade de fazer outra vez um campeonato muito, muito interessante. Não sei se vai repetir aquilo que foi os índices da época passada, porque a ver, vamos, não é, relativamente àquilo que são os adversários diretos, mas tem suficientes unidades, mesmo com várias saídas do plantel, tem suficientes unidades para eventualmente fazer quando o campeonato assentar finalmente, poder fazer um campeonato outra vez muito interessante. Olha, por um motivo ou por outro, nós acabamos por salientar aqui Guga e Jonathan, e são dois jogadores que me parecem interessantes nós salientarmos, porque eu diria que na época passada começaram como, não vou dizer personagens secundárias, mas jogadores que eram uma alternativa e que foram crescendo ao longo da temporada, nomeadamente o Guga, que até na fase crucial, nos jogos do play-off e os jogos onde o Alvarense se mostrou a grande nível, foi um jogador muito importante em algumas situações, chegou a estar nas cogitações do Futebol Clube do Porto, pelo menos era o que os rumores traziam. Achas que pode ser a época de afirmação tanto do Guga como do Jonathan, passando de personagens secundárias ou semi-secundárias para finalmente personagens principais desta Alvarense? A ver, vamos, porque a verdade é uma volta a única figura que eventualmente se manteve do plantel desses estrangeiros, volta João Tiago a apostar na sua titularidade no início desta época, que era neste caso Render Woods, que faz a mesma posição, mas o que é certo é que depois ao intervalo é Guga que inicia, portanto é um sinónimo também de confiança para aquilo que é a produtividade deste jovem português, não é? Portanto, a base português, e poderá ser o ano de afirmação. Especificamente, Jonathan Silva, aproveitando essa lesão
naquela posição específica, porque começou com o Ivan Pavicevic, que é mais um 4 do que propriamente um 5 de início, a titular, neste caso João Tiago, depois com aquelas faltas iniciais de Pavicevic, não é? Teve que começar a gerir, não é? Teve que começar a gerir, fez muito cedo 2 faltas e meteu o Jonathan Silva e ele correspondeu muito bem, com alguns desarmes de lançamento inclusivamente. Estava aqui até a tentar conferir rapidamente, eu penso que é 3 desarmes de lançamento, portanto, o que é uma estatística muito interessante também de Jonathan Silva, e era como tu dizias, Pedro, há oportunidades para todos e quem sabe se estes 2 jogadores mostrando isso, mesmo com as entradas estrangeiros novas, mesmo com eles a darem grande rentabilidade e mesmo com um sempre velho conhecido Render Woods, que a espaços também davam o ar da sua graça à época passada, poderá ser efetivamente um ano destes jovens a conhecer muito mais esta época, aquilo que as ideias e a essência daquilo que é o trabalho de João Tiago, poderá ser efetivamente um ano em que eles ainda vão elevar ainda mais o seu nível e catapultar para eventualmente para outras exibições também. Joel, este campeonato inicia-se mais tarde, mas que perspectivas tens tu para a época do Alvarense? A tal exigência de fazer tão bem ou repetir as façanhas das últimas temporadas estará na cabeça desta equipa? Eu acho que vou muito na linha ideológica que o Helder há pouco falou. Acho que tem tudo, é verdade que ainda estamos numa fase muito precoce, mas acho que tem, de acordo com o que já apresentou e olhando se calhar vagamente para estes atletas novos, para fazer uma época muito tranquila, como se calhar seria extremamente positivo repetir a façanha, por exemplo, da época passada, mas acho que vamos ter uma Ovarense muito competitiva. Se calhar isso que disseste é extremamente positivo, manter o João Tiago Silva, o próprio Render Woods e também estes jogadores que como já viu nesta primeira jornada, o caso de Guga e o caso de Jonathan. Primeira que é a terceira, não é? Que é a terceira, exatamente, essa primeira aparição, que foram influentes e que tiveram a sua posição. Acho que, em síntese, acho que vamos ter uma Ovarense oleada que vai estar nessa luta e que acho que vai fazer um campeonato uma vez mais tranquilo. Mais alguma coisa a acrescentar, Helder? Não, o essencial será isto, só eventualmente há aqui uma pequena nuance naquilo que trouxe João Tiago, por exemplo, vimos apostar muito mais tempo. Não acontecia tanto na época passada, acaba por ser titular inclusive a Rodrigo Soeiro, por exemplo. Um dos novos capitães. Mexer aqui, um dos novos capitães, exatamente. Tentou se calhar mexer aqui e criar aquilo que também já vimos algumas vezes fazer, que é aquele equilíbrio do plantel, não é? Sim, portanto, e até tem bons números, Rodrigo Soeiro. Sim, não são aqueles números vistosos, mas são números interessantes. Ele consegue 9 ressaltos, por exemplo, a título individual, que é um jogador que sabemos perfeitamente que em termos defensivos rende muito mais do que ofensivamente, e é sempre interessante, com 2 roubos de bola, 3 assistências, 9 ressaltos, só faz 4 pontos, mas quem quer saber dos 4 pontos, quer saber é da produtividade do resto do que ele contribui para a equipa coletiva. E pode ser outra situação interessante na equipa, esta mescla de tentar equilibrar os estrangeiros que começam de início e os estrangeiros que saem do banco com esta juventude portuguesa que traz também muita qualidade da equipa. E penso que é verdade que há algumas perdas essenciais, como é o caso de Jeremiah Bailey, que vai para o Sporting, não é? Portanto, mas por exemplo, este de Delaney Blaylock parece-me ser um jogador muito interessante, começa muito bem este jogo, algo lento. O Ivan Pavicevic também é um jogador interessante, e portanto temos aqui uma boa mescla de jogadores estrangeiros com jogadores portugueses jovens com qualidade, que acho que pode ser outra vez uma chave do sucesso, como foi a época passada. Quando falámos dos feitos da época passada, obviamente que não estamos a falar não de só da época passada, das 2 últimas últimas épocas, exatamente, como essa final na Taça Hugo Santos há 2 épocas atrás, como o facto de ter eliminado a época passada o Sporting nas quartas finais, no play-off, portanto, como eliminou também inclusivamente a Oliveirense há 2 anos atrás nos quartos final e chegou à meia final também. Portanto, não vamos dizer que aqueles feitos de maior história dentro do clube, que o clube já foi inclusivamente campeão nacional várias vezes, não é? Mas ainda assim, para aquilo que é as diferenças de orçamentos, esta é uma Ovarense que tem essa abnegação e essa capacidade sempre de se transcender relativamente àquilo que é eventualmente o orçamento, e esta parece-me ser mais uma época em que podemos ter boas sensações e que pode ser uma época tranquila, como dizia o Joel há momentos. Para já o primeiro passo foi dado e bem dado, o Ovarense a vencer o Galitos do Barreiro por 72-59, é o resultado final da terceira jornada, que é a primeira jogada desta Liga Betclic. Para a semana teremos um sempre complicado
no confronto entre Póvoa e Ovarense. Uma deslocação à Póvoa nunca é fácil. Vamos lá ver se a Ovarense consegue 2-2, ou seja, a segunda vitória em 2 jogos disputados. Vamos avançar no nosso passo de letra e vamos até ao futebol. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia ao desporto. Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A Junta de Freguesia de Valga apoia ao desporto. Passe de letra. Passe de letra. Futebol. Sim, é verdade, começando então por esse campeonato Sabe-Segue e começando também por essa liderança. Já vamos falar da Flor Grade, que voltou a vencer esclarecidamente a equipa do Canedo e mantém essa liderança isolada, Pedro, mas acompanhaste também essa partida e esse 3-0 da Ovarense ao Vista Alegre. Olhando se calhar um bocadinho às palavras de Ricardo Maia, do próprio Gomes, um pouquinho do teu relato, é um Ovarense que, apesar de não deslumbrar muito, não deixa o adversário criar e faz os seus golos e vence, ao que tudo indica, com toda a justiça. Sim, justíssimo, e é um resumo correto do que aconteceu no jogo. Não foi um jogo exuberante, uma Ovarense que tem mais oportunidades, mas não tem muito mais oportunidades do que a equipa do Vista Alegre. Aliás, foi um jogo que de bola corrida teve poucos lances de perigo nas 2 balizas, mas uma Ovarense que controla muito bem as operações do jogo, chega à vantagem, se calhar na primeira grande oportunidade que tem, na questão da grande penalidade, e depois assenta muito bem com isso, porque sabe controlar, sabe escolher os momentos do jogo para voltar a atacar e nunca permitiu praticamente nada ao Vista Alegre. Há aqui um ou outro lance onde se pode falar em perigo, um lance muito perigoso no final da primeira parte, que até podia ter dado 1-1 e aí as coisas poderiam ter sido bastante diferentes, mas logo no reatar o Ovarense faz o 2-0 praticamente, e aí as coisas ficam ainda mais tranquilas. A equipa claramente dá a sensação que está com as ideias bem assentes. Não é preciso ter o futebol mais vistoso ou fazer a exibição mais incrível em termos ofensivos, é preciso sim, e o Ovarense está a provar isso ao longo deste campeonato, porque nem sempre tem feito essas exibições exuberantes, mas está a provar ao longo deste campeonato que é preciso ter uma questão de consistência, e uma equipa que sofre poucos golos, aliás, já vai, tirando o jogo do Passos Brandão onde sofre aqueles 2 golos, já é uma equipa que sofre muito poucos golos, tinha sofrido contra o Lobão, se não estou em erro, um golo. E é uma equipa que, não marcando também, quer dizer, nas últimas 2 jornadas até tem aumentado o seu score, mas não tinha até aqui um grande volume de golos, vai fazendo os seus, e acima de tudo é uma equipa que tem aqui muita coesão. Eu acho que hoje foi realmente uma equipa, não querendo destacar aqui nenhuma grande individualidade, porque não houve, sinceramente, foi mais uma equipa no seu todo, controladora, personalizada, acho que é a palavra perfeita para descrever esta exibição da Ovarense, e entre o deve e o haver, apesar de não ter sido um jogo que reflita ao 3-0, acho que até o resultado é demasiado volumoso para aquilo que aconteceu em termos de equilíbrio no jogo jogado. É uma vitória inteiramente justa e são mais 3 pontos que soma a Ovarense nesta luta pelo título. São estatísticas interessantes as escolhas de Ricardo Maia. Parece que nunca repete um 11, é verdade que tem acontecido algumas situações, como a lesão de Agostinho Carvalho, expulsões também de Diego e também do Pardal, mas curiosamente se calhar ia para a frente e ataque. São várias experiências que vai realizando. Se calhar a última, a inclusão de Gildo depois de uma boa entrada perante a equipa de Passos Brandão, nos 2 jogos titulares, 2 golos. O que é que achas que o Gildo está a dar a esta equipa da Ovarense? Olha, em primeiro lugar, tentar justificar, naquilo que é a minha opinião, essas várias mudanças que acontecem muitas vezes no ataque da Ovarense. Acho que tem muito a ver com o facto de haver também muita qualidade. Há várias escolhas para estas posições. Nós vemos aqui os jogadores que já conhecíamos, o caso do Tica, o caso do Calunga, são jogadores que claramente acrescentam, mas os jogadores que chegaram também estão a acrescentar. O Luís Filipe, uma belíssima surpresa, hoje faz mais uma exibição ao seu ritmo, jogador sempre interventivo, muito ativo, muito capaz de transportar bola e de criar coisas diferentes. José também já mostrou o que vale
nomeadamente nesse jogo contra a Juve Force. Hoje não terá sido a melhor exibição, pelo menos na minha perspectiva, do jogador de Trinidade e Tobago. E Gildo, também uma bela surpresa, um jogador diferente, mais forte, mais calmeirão, um jogador que apesar de tudo sabe também jogar com os pés, mas que tem esse perfil muito físico, muito alto para jogar nas bolas divididas, e vai fazendo os seus golos, jogador oportunista, ganha o penalti, o primeiro golo é convertido por ele, a grande penalidade, mas também foi ele que ganhou a penalidade, ou seja, tem mérito também nesse lance. Já na pré-época tinha deixado bons sinais e vai ganhando o seu espaço aos poucos. Hoje, inclusivamente, acho que do trio ofensivo foi o melhor jogador do Ovarense, aquele que esteve mais ativo, e não é fácil, porque a qualidade realmente abunda. Creio que, por exemplo, a entrada do Tica também mexeu muito, um jogador que claramente entrou do banco e mexeu muito com o encontro, podia ter perfeitamente marcado o golo, mas são vários jogadores para 3 posições, de perfis diferentes, com características diferentes. As mudanças que vão acontecendo muitas vezes têm a ver com o facto de haver muita qualidade, mas também poderá ter muito a ver com aquilo que é o plano para o jogo. Claramente o Ovarense hoje quis ter estes 3 jogadores porque fazia sentido na cabeça de Ricardo Maia ter estes 3 jogadores no ataque, e noutra situação qualquer, e também fruto daquilo que é a forma dos atletas, poderá ter outro tipo de ideias e a qualidade manter-se. Há um dado que é interessante e que nós vemos à Vista Desarmada, mas que o Hugo Gomes destaca, a diferença entre estas duas equipas. O Vista Alegre vem de uma primeira divisão distrital, tem a sua realidade, é uma equipa que tem algumas individualidades, mas que vale sobretudo pelo seu coletivo, e ele diz: olhamos para o banco do Ovarense e vemos uma realidade completamente diferente. Os jogadores que entram, aquilo que acrescentam, a qualidade que têm, os nomes que têm também, mostra que este Ovarense tem muito nas suas fileiras e que é capaz de ser uma das equipas mais apetrechadas deste campeonato, como tem vindo a comprovar. Lá está, é aquilo que tem, não só no ataque, as mudanças vão acontecendo nas outras posições, se calhar não de forma tão premeditada, mais forçada, mas também vão acontecendo. Vejo, por exemplo, o caso do Boateng, que já chegou a jogar e que agora até parte do banco de suplentes com o regresso de Pardal, a questão da defesa. No meio campo o Phil hoje fica no banco e salta o Luís Breda lá para dentro. Há muitas opções e é assim que se faz uma equipa de vencedores, uma equipa de campeões. Por mais dificuldades que possam surgir, a equipa tem sempre forma de dar a volta por cima, e acho que está no bom caminho para criar também o coletivo. As individualidades são muito fortes, já evidenciamos aqui algumas, mas o coletivo também vai aparecendo. Hoje eu vi uma exibição, não sendo extremamente exuberante, vejo uma Ovarense que claramente está a controlar todos os momentos do jogo, que não deixa o seu adversário ter oportunidades. E atenção, é um Vista Alegre que não é a melhor equipa deste campeonato, mas que vinha de uma série muito boa e empatou com o Espinho, ou seja, acabou por criar dificuldades, mesmo contra a Florgrade no jogo em casa. Na primeira jornada perdeu por 1-0, mas foi uma equipa que esteve ali mano a mano contra a equipa dos Corticeiros. Sim, vamos se calhar ao menos bom. É um lance que acaba por ser no final da partida, esse lance depois de Ovarense ter esse terceiro penalti. Pedro Martins o terceiro golo, o segundo penalti. Pedro Martins parecia ser o homem escolhido, acabou mesmo por ser substituído. O timing se calhar não é o melhor, sai muito frustrado. Era um jogador que tinha falhado os últimos 2 penaltis. Tu há pouco falavas no relato que era um jogador que até parecia estar a fazer uma boa exibição. Eu gostei. Ou até das melhores desde que chegou ao Ovarense. Sai frustrado. Como é que achas e como é que foi esta situação? Ricardo Maia fala na hierarquia. Eu acho que o Ricardo Maia não teve problema nenhum em explicar, e acho que foi muito explícito. Havia uma hierarquia inicial, o Pedro Martins era o batedor das grandes penalidades. Por uma outra circunstância, nos jogos onde vocês estiveram, ele não conseguiu converter os penaltis. Terá havido uma remodelação da hierarquia. O Gildo passou para primeiro, talvez o Pedro Martins tenha ficado no segundo posto. Ele estava escalado para bater a grande penalidade, provavelmente na ausência do Gildo, porque o Gildo já não estava dentro do terreno de jogo, mas também não se tinha percebido que o timing da substituição iria ter a sua saída. E quando se apercebeu, a frustração apoderou-se dele, porque ele estava pronto para bater o penalti e de repente vê o seu número na placa e de facto não é um momento muito bonito de se assistir, mas acaba por compreender. Ele sai, dá um chute numa garrafa, sai mesmo muito zangado, mas obviamente que a substituição estava já programada, e saindo o primeiro e saindo o segundo da hierarquia, avança aquele que provavelmente seria o terceiro, ou o que estava mais próximo do topo da hierarquia dentro do campo, que foi o caso de Diego Tavares. Por isso acho que naquele momento poderia ter sido gerado um caso,
mas a explicação de Ricardo Maia apaga qualquer dúvida acerca disso e percebe-se perfeitamente. Não tira o mérito e a qualidade de Pedro Martins, faz um bom jogo, na minha opinião, atenção, do que tinha visto, e ainda não vi assim tanto do Avarense, estive apenas no jogo contra o Lobão, onde até o Pedro Martins marcou um penalti, curiosamente, mas do que tinha visto, gostei mais deste jogo do que do jogo contra o Lobão por parte deste atleta, e o Ricardo Maia ainda dá uma bicada, explica a situação, mas também abre a porta, dá um elogio. Atenção, foi o homem que bateu os 3 cantos da jornada passada, que deram os 3 golos, e também creio que terá sido o homem que bateu o canto para aquele meio autogolo que surgiu hoje. Ou seja, é um jogador importante e acho que vai ser sempre uma peça fundamental no meio campo, a marcar ou não marcar penalidades. É um jogador que vai acrescentar à equipa, e acho que hoje faz um bom jogo. Tem uma saída um bocadinho extemporânea, porque se calhar se tivesse ficado mais 5 segundos ou 10 teria ainda convertido o penalti, mas dentro do deve haver, é uma boa exibição, e acho que não há aqui nenhum caso para trazer à baila. Helder, vamos ao líder. Florgrade vence uma vez mais, 6 vitórias consecutivas para a turma corticeira. Também 3-0, não é? Também 3-0, e vou começar mesmo a minha questão por aí. É o terceiro jogo consecutivo sem sofrer golos, 2-0 ao Águeda, 3-0 à equipa do Lobão, novamente um 3-0 agora perante a equipa do Canedo. Se no início da época, ou nas primeiras jornadas, muito equilíbrio e jogos muito difíceis para a equipa de Helder Castro, onde conseguiu a vitória pela margem mínima, parece que agora está mais acimentada e começam a aparecer essas vitórias mais tranquilas. Sim, é verdade, é uma Florgrade que pelo menos parece, naquilo que diz, transpõe os resultados, está a ter uma maior tranquilidade e está a conseguir consolidar cada vez mais o seu futebol. É a tal questão, é tal entrosamento que eu falava, né, dos jogadores já muito rotinados, e que as novas caras eventualmente também tinham que procurar o seu espaço e ganhar eventualmente esse ritmo de trabalho, e acho que a equipa está a responder muito bem. É uma equipa que tem sempre aquele discurso habitual de que os olhos o favoritismo e os olhos não estão postos em nós estamos aqui para lutar até ao fim, mas não somos os favoritos e tudo mais. Mas o que é certo é que nestas últimas jornadas parece que em crescimento, não é? Portanto, com uma maior facilidade, e tal como eu se calhar estaria um bocadinho à espera, jogando em casa e tudo, sobretudo, é uma Florgrade que vence de forma convincente e com tranquilidade por 3-0 pelo segundo jogo consecutivo, e não é com qualquer admiração, e eu já vinha falando a semana passada sobre isso. Eu acredito que mesmo com essa deslocação relâmpago no Eirense, a Florgrade, quando for a esse duelo com o Avarense, que estará com mais uma vitória amealhada eventualmente, e não terá sido nenhum terreno. Portanto, é uma equipa que claramente nós já tínhamos percebido isso, que mesmo sem grandes bananas no ar, fez um investimento na mesma, o habitual, o seu investimento forte, também temos que o dizer. Não é, atenção, não é uma Florgrade que de repente, só porque foi despromovida do Campeonato de Portugal, também não mantém aquilo que é as suas ambições e aquilo que é o que estamos habituados. Agora, o investimento forte já tinha sido feito anteriormente. Sim, na grande maioria. Há aqui uma manutenção, vamos dizer assim, se calhar até não diria uma manutenção, porque se calhar algum desaceleramento, mas sabendo que ainda assim esse desaceleramento é muito competitivo para esta fase do campeonato de Subseg, não é? Portanto, é uma Florgrade que efetivamente nós já vimos, e ainda hoje em off the record falava-se com os treinadores, que efetivamente estas 3 equipas, quando digo estas 3 equipas, obviamente Florgrade, Espinho e Ovarense, estão a demonstrar que realmente são umas equipas acima das demais, e com todo o mérito estão cada vez mais distanciadas naquilo que é esse pelotão de 3, não é? Portanto, no topo da tabela classificativa, ainda mantém ali um Águeda e uma Juve Force, também está a fazer um campeonato muito positivo. Recorde-se, Juve Force, que os únicos jogos em que a Juve Force perdeu foi precisamente os 2 jogos que eu relatei, portanto, se calhar está a faltar eu eventualmente fazer não este tempo. Não estiveste em Avanca, eles ganharam. É primeira verdade, fora. É verdade, portanto, é a primeira vitória do Juve Force fora, é verdade. Mas atenção, foi 1-0, porque estava muito próximo do Conselho de Ovar. No Conselho de Ovar perdem. Claro, saiu um bocadinho, ganham logo 1-0. Estava muito próximo do Conselho de Ovar e eu estava muito longe a fazer o relato em Lombão, por isso não tiveram esse azar desta vez. Mas como está a dizer, um campeonato muito interessante também da Juve Force e do Águeda, mais ou menos dentro do expectável. Sabemos perfeitamente que é sempre uma equipa que anda sempre ali naqueles top 5 eventualmente, mas de todo modo, e refocando no que interessa, naquilo que é a Florgrade,
Eles queriam muito criar essa imagem um bocado o outsider desses três do pelotão, mas eu estou muito convencido que vai ser a equipa mais dos três, se calhar, para já que está a demonstrar isso, mais difícil a bater, porque tem essa experiência de jogadores que já tinham no plantel, que se mantiveram na sua grande essência, que pelo menos para este arranque de época é essencial, quando tens uma equipa já bem oleada e que depois traz esses jogadores também com qualidade para acrescentarem ao plantel, e está-se a ver isso, está-se a ver inclusivamente. Cícero hoje marca outra vez um golo, o Leandro Borges também. O Leandro Borges também, exatamente, e o velho conhecido, não é, Fabiera, também faz o terceiro golo. Portanto, parece-me a mim que é claramente uma das equipas que se tem que ter em conta, efetivamente, até ao final do campeonato, e volta outra vez a vencer de forma convincente. Pedro, há pouco questionei-te em relação à equipa de Ovarense algumas mexidas que tinham acontecido no 11 desde o início da época. Curiosamente, há pouco falei com o Hélder, desde esse jogo com o Águeda, 3 jogos consecutivos a repetir o 11. E curiosamente, as 3 vitórias mais folgadas. O que é que tens a dizer disto e deste? Parece que são ideias diferentes. Por um lado, Ricardo Maia vai mexendo de acordo, parece que aqui Hélder Castro manteve este núcleo duro e descobriu, se calhar, este 11 mais forte que agora dá mais garantias. Eu acho que não se trata de não ter confiança nos outros jogadores, porque na verdade... Na verdade, com os outros 11 ou com um 11 diferente, a Florgueiro também venceu os seus jogos. E atenção, porque sai agora do banco 2 golos, Fabiera e Ora aí está. É uma boa ideia, nem sequer me estava a lembrar disso, mas é um facto. A equipa continua a ter capacidade e homens para acrescentar. Obviamente que a velha máxima de a equipa que ganha não se mexe mantém-se aqui, ainda para mais quando as vitórias estão a surgir de forma tão convincente, porque na verdade são 8 golos em 3 jogos e nenhum sofrido. Tudo começou em Águeda e a equipa acho que está a engrenar numa boa... Numa senda ainda melhor. Já estava a correr bem, porque as vitórias estavam a surgir, não de forma extremamente convincente, mas agora a aparecerem inclusivamente com essa margem de segurança que a Florgueiro quer certamente ter ao longo das semanas. Esta perspectiva que o Hélder traz, de que a Florgueiro... tentou passar muito aquela postura do outsider e etc. Não me parece que seja exatamente assim na minha perspectiva. Acho que simplesmente não tendo tido tantas contratações sonantes, teve aqui um ou outro ingresso de qualidade, ou pelo menos de nomes mais sonantes, como é o caso de Cícero, acaba por deixar as pessoas com o sentimento de que a equipa não é tão forte. Mas a verdade é que nós olhamos para esta Florgueiro e era o que o Hélder acabou por dizer depois, e aí concordo. A equipa já vem de há uns anos a esta parte e para quem os conhece muito bem, que é o nosso caso, porque acompanhamos ao longo dos últimos anos, percebemos a qualidade que já lá existia e que se calhar não era preciso acrescentar assim tanto para manter um nível extremamente competitivo no campeonato de SABSEC. Eu acho que, desculpa, só para terminar, estou mesmo a terminar, eu acho que para a maioria das pessoas que acompanham à distância o campeonato de SABSEC, o Alvarense e o Espinho são os mais fortes. Mas para quem realmente conhece, consegue perceber, eu pelo menos tenho essa ideia, consegue perceber que a Florgueiro pode perfeitamente ombrear com estes 3 e a prova disso é que neste momento está na liderança do campeonato, com estes 2 e a prova disso é que neste momento está na liderança do campeonato. Sim, eu sou, agora a minha opinião, colocando e dizendo que como viam que a Florgueiro desce, muda de técnico, Sim. Se calhar... não colocariam, mas a verdade é que tem uma equipa super competitiva e tal como tu, eu também coloco nesse rol das 3 equipas. Virando as hostes e para esse jogo dos Moris, uma derrota por 3-1, Hélder, numa partida com muitos casos. É verdade, foi uma partida difícil de avaliar. E até houve um caso no fim, que é o Rapinha não concorda que as expulsões tenham mudado o jogo, não é? Sim, mas eu acho isso sempre, com todo o respeito que eu tenho pelo Miguel Rapinha, de forma extraordinária, quando os técnicos acham que quando uma equipa está a jogar com menos 2 jogadores que não tem influência nenhuma naquilo que é o resultado. Mas pronto, a verdade seja dita, é quando... é que há essa segunda expulsão e o terceiro golo é precisamente desse lance em que dá o golo e depois a equipa não marca mais nenhum golo, portanto poderá efetivamente não ter tido nenhuma grande influência, se bem que depois na baliza quem estava a defender era o Diogo Rujo, o central dos Moris, portanto há que ver efetivamente as várias circunstâncias do jogo. Agora, é um jogo muito difícil de comentar porque efetivamente sentiu-se que
o trio de arbitragem não esteve bem naquilo que foi as tomadas de decisão, muito pouco tolerante relativamente àquilo que são as exigências normais dos jogadores, às vezes exaltar-se, e o Hudson tinha ficado com a sensação que tinha sido expulso com um vermelho direto, mas acaba por ser acumulação de amarelos, uma vez que esqueci-me que já tinha sido amarelado no primeiro lance em que acaba de roubar um adversário no meio campo, vê logo amarelo, portanto isso já demonstrava efetivamente como ia ser o caráter ao longo do jogo. E depois o árbitro, sabendo que ele já tem amarelo, não é? Portanto, à primeira vez em que há um protesto mais veemente por parte do jogador, em vez de ter se calhar uma atitude de educar, entre aspas, chamar a atenção e dizer que não lhe ia admitir eventualmente mais nenhuma intervenção daquele género e que apenas admitiria aos capitães de equipa, o que é certo é que exibe o segundo amarelo. E foi um jogo que, como dizia também, nisso também eu tinha notado, efetivamente, Pedro Alves, em que, e eu estou-me a focar obviamente muito nesse trio de arbitragem, porque acaba a ser preponderante naquilo que depois é o desenlace, obviamente, do resultado final, não é? Depois, quando se vê do outro lado também muitos jogadores de forma exuberante a protestar, e efetivamente a maior parte deles não era o capitão. Aliás, até me arrisco a dizer que o capitão era o que menos protestava do lado da equipa do Lobão, e o critério já não era idêntico, portanto a cartolina ficava guardada eventualmente no bolso. Portanto, eu não quero aqui criar teorias de conspiração, mas efetivamente este foi um jogo muito mal conseguido, e que se sentiu efetivamente que o fator casa teve ali alguma preponderância naquilo que foi a exibição do trio de arbitragem. E já nem falo num lance em que se calhar muita gente não fala, em que neste caso o fiscal de linha efetivamente parece-me que ajuizou mal num lance da primeira parte dos Moreiros, quando ainda estavam 11-11, em que Lecan e Oidela fica isolado cara a cara com João Vitória, e é assinalado fora de jogo, e parece-me que Lecan está de forma notória uns passos antes do último defesa neste caso do Lobão, e é assinalado também fora de jogo. Se bem que depois, e aí já tem que se ressalvar também isso, há um lance a seguir em que os Moreiros quase que faz o primeiro golo com um Gabi de carrinho, em que não é Gabi, mas Ivo Lucas, que já me dá a sensação que o fiscal não assinala, e o Ivo Lucas aí sim dá-me a sensação que estaria ligeiramente adiantado e havia motivo para fora de jogo. Mas portanto, como se pode ver, também não partilho, e nessa situação em concreto, nessas questões em concreto, não partilho a opinião de Miguel Rapinha, no sentido em que refere que a sua equipa era a equipa que melhor estava no jogo. Vamos ser muito concretos. O facto de ter mais iniciativa, mais posse de bola, nem sempre quer dizer que está melhor no jogo, portanto, porque pode ser uma posse de bola muito consentida por parte do adversário. E foi isso que aconteceu até à expulsão de Hudson, já depois da meia hora. Foi isso que se viu dentro do campo, uma equipa muito intranquila. É verdade que entre os primeiros 5-10 minutos a aproximar-se mais da grande área dos Moris, com posse de bola, mas sem criar grande perigo junto da baliza de Tiago Ribeiro. E depois é uns Moris que começa a ganhar confiança nas transições, e sabemos perfeitamente que é uma equipa que nas transições é muito forte, e como foi ganhando essa confiança com uma boa jogada em transição ofensiva, acaba por depois começar a criar muita pressão no meio campo ofensivo, com neste caso o Lobão a ter muitas dificuldades na primeira construção e a perder muitas bolas, e os Moris a sair muitas das vezes já dentro do próprio meio campo ofensivo, com recuperações que davam lances muito por aí, que podiam em 2-3 ocasiões terem chegado ao golo, e se calhar a história do jogo seria totalmente distinta. Isso não aconteceu. Depois há efetivamente aquele lance em que Hudson entende que é carregado em falta, o árbitro não assinala, e mais uns metros à frente dá falta a favor do Lobão, e os protestos originam então esse segundo amarelo, que parece a mim que é excessivo, mas foi efetivamente um árbitro que tinha o rastilho muito curto, vamos dizer assim. Estava sempre com a mão no gatilho, não é? Exatamente. Muito pronto a exibir cartolinas, e sobretudo no que se respeita à equipa visitante, e portanto parece-me a mim que o jogo acaba por ser muito sentenciado por isso, porque levou mesmo contra 10, teve as suas dificuldades. Até ao intervalo os Moreiros esteve sempre de uma forma muito personalizada, mesmo jogando com menos um. Ao início da segunda parte, efetivamente, o Lobão melhora, está um bocado melhor, e acaba por ser Zé António,
praticamente nas duas verdadeiras ocasiões de golo que a equipa do Lobão tem. Na primeira parte até teve lá uma também que podia ter originado esse golo, mesmo a acabar a primeira parte, já com mais um. Mas na segunda parte, nas duas primeiras ocasiões, verdadeiras ocasiões de golo, o Lobão faz 2 golos com o Zé António, como sabemos foi perfeitamente muito eficaz nessas finalizações, e quando parecia que estava tudo, porque o Lobão estava efetivamente com mais caudal, estava finalmente a conseguir exercer esse domínio com superioridade numérica, quando parecia que tudo estava mais ou menos alinhavado para que tivesse uma vitória tranquila, os Moris, do nada com algumas alterações, com o Tavares a entrar muito bem, volta a reerguer-se, já nos habituou, essa resiliência por parte dos Moris, volta a reerguer-se, falha um penalti, é verdade, por Schuster, mas logo a seguir, na jogada de penalti, o Schuster recupera e vai dando para a equipa, e depois já um passo atrasado para o coração da área, onde aparece Diogo Farias a finalizar. Faz o 2-1, e mais uma vez, numa fase em que estava a parecer que podia haver outra vez intranquilidade por parte do Lobão, porque o Lobão estava a ter depois algumas dificuldades, sai o lance de mais uma expulsão, que condiciona toda a eventual esguelha de recuperação que os Moris pudesse ter, num lance em que bola dividida, o Pedro Alves, eu não tenho essa certeza quem terá chegado primeiro à bola, se foi o guarda-redes ou o avançado, mas parece-me efetivamente que até é o guarda-redes, há ali uma colisão, mas mesmo que se possa considerar que é falta do guarda-redes dos Moris, o que é certo é que faltou, a meu ver, ali um critério do árbitro, no sentido em que os dois defesas dos Moris já estavam ao lado praticamente a recuperar a posição em relação ao avançado do Lobão, que sofreu a carga do guarda-redes, e parece-me a mim que fora da área, ainda por cima, que é um lance de expulsão muito forçado, e podia-se perfeitamente acertar o amarelo, uma vez que já estavam 2 defesas, e não era assim tão garantido, que era uma ocasião clara em que o avançado do Lobão, mesmo que ultrapassasse o guardião, conseguisse finalizar para a baliza deserta, porque estavam, como eu estava a dizer, 2 defesas dos meios. Portanto, posso estar aqui a falar, analisar tudo muito ao pormenor, mas é como eu te digo, Pedro, é um jogo muito condicionado por aquilo que foi uma má exibição da terceira equipa, e o Lobão, assim, com tranquilidade, depois com um guarda-redes improvisado, inclusive no próprio lance, na meia-lua, num livro bem marcado, é verdade, por Amilcar, encostado, mesmo que lá estivesse o guardião habitual, Tiago Ribeiro, ia ter dificuldades a parar aquela bola, mas acaba por sofrer então um golo, numa partida, como eu te digo, não fico em nada a sentir que o Lobão tem melhor equipa que os Moris, exatamente por essas contingências da partida, porque parece que os Moris, quando estava de 11 para 11, era a equipa que estava a conseguir criar mais perigo, e se calhar nesse 11 para 11 podia aqui ter outro grande resultado numa deslocação fora e sair com a vitória, porque efetivamente foi a equipa que até à expulsão esteve mais perto de conseguir chegar eventualmente ao golo. Só se tem que culpabilizar, como dizia Pedro Alves, também pela falta de definição no último terço, porque senão se calhar a história do jogo teria sido diferente. Sim, é verdade, os Moris que com isto conseguiu mesmo, penso eu, descer a alguns lugares. Conseguiu, como se fosse uma coisa não. Desceu 2 lugares, desceu a alguns lugares, está no 8º lugar, penso eu. Sim. Depois desta derrota, então, perante a equipa do Lobão, vamos então ao São Vicente. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com. A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Josã apoia o desporto. Ovarmat, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmat.pt. Passe de letra. Eu acrescentaria mesmo mais, Joel. Vamos ao São Vicente e vamos também à primeira e à segunda divisão distrital, ou seja, englobando também aqui aquilo que aconteceu na zona norte da segunda divisão distrital. Começando então pela equipa vicentina, a equipa principal, bem entendido, que venceu a primeira vitória na primeira divisão distrital, segunda jornada, 4-1 sobre o ADN, no Nogueira da Regedora. Golos divididos pelos jogadores vicentinos Diogo Sá, Luís Pinto, Pedro Rodrigues e André Pinhal foram os autores do golos do São Vicente.
Lá está uma equipa goleadora, na semana passada não teve esse cariz, jogava contra um adversário também forte, mas este é um grande resultado. O ADN é uma equipa que, se não estou em erro, até tinha vencido na primeira jornada. Exatamente, tinha vencido na primeira jornada a equipa do Paivense, eu sublinho as tuas palavras, grande resultado da equipa do São Vicente Pereira, convincente, com números convincentes e, como tu disseste também, a repartir essa lista de marcadores. Luís Pinto uma vez já a aparecer, importante também André Pinhal, que é um jogador que é um jogador com muita qualidade, começar e também regressar aos seus golos. E deixa-me também destacar, por vezes tínhamos falado, acho que tu já tinhas gostado da exibição, também já tinha estado bem nessa partida que fiz para a taça. Pedro Rodrigues, esse jogador que fez o seu golo e que tem sido também um elemento interessante, ou seja, ele que joga no lado direito do setor defensivo, mesmo após essas saídas de caso Seminha, do próprio Kelvin, parece que o São Vicente Pereira, nesta juventude, conseguiu acertar, e os frutos estão mesmo, não só neste golo, mas também nas exibições compactas que estes miúdos têm realizado. O São Vicente Pereira escala ao terceiro lugar da primeira divisão distrital, ainda estamos muito no início, para já líderes Mosteiro de Aroca e Carregosense, apenas com vitórias, 6 pontos. O São Vicente Pereira está na perseguição num pelotão de 3 equipas, com 4 pontos. Na segunda divisão distrital, também Vitória Vicentina, a primeira na Zona Norte, vitória de 3-0 ontem sobre o NEJ, equipa sub-23 do NEJ. O São Vicente Pereira, que joga nesta Zona Norte também com os seus sub-23, tem aqui os seus primeiros 3 pontos, mas vamos dar aqui alguns passos de destaque ao primeiro derby concelhio da temporada, um jogo inédito, como tu ias dizendo no início do teu relato, Joel, entre Valga e Florgrade B, a contar para a segunda divisão distrital. Levou a melhor equipa dos corticeiros, golo de Bilé na segunda parte, 1-0, foi a vitória da equipa de Paulo Almeida, que também chega à sua primeira vitória no campeonato. O Valga mantém-se com 1 ponto depois desse empate nas Caldas de São Jorge. O que é que achaste do jogo? Olha, eu acho que em síntese dizer que acaba por ser justa a vitória cair para o lado da equipa da Florgrade B. Depois dizer que fiquei extremamente agradado com a exibição desta equipa jovem da Florgrade, que se calhar eu pegava muito nas palavras de Sandro Silva, que foi muito racional no final do jogo, onde disse mesmo que esta equipa da Florgrade é claramente notório, que dá para ver que são jogadores que vêm desde muito longe a jogar sempre juntos, ou seja, desde se calhar formação do 11, eu atreveria-me a dizer mesmo caso de juvenil ou até iniciado, mas pegando já nas ideias de Paulo Almeida, dá claramente para ver que é uma equipa que só mudou mesmo esse ritmo competitivo do campeonato sub-22 para a segunda divisão. Depois deixa dizer que ficou também patente porque deles terem sido os campeões distritais de sub-22, porque uma equipa com muitas soluções, e eu diria mesmo, há um ou outro jogador que sobressai, mas eu destaco muito o coletivo e a forma como produziram e como jogam esta equipa B da Florgrade. Olhando para as hostes do Valga, estava à espera de um bocadinho mais, sou sincero. É normal uma equipa que deixa a divisão, se calhar, indiretamente atribuirmos algum favoritismo para tentar ascender novamente à primeira divisão, sabendo que mantém 7 jogadores da época passada. As ideias são diferentes, mas já senti ali um puxão de orelhas por parte de Sandro Silva, porque sinto que esta equipa do Valga entrou se calhar um bocadinho, deixa ver o que acontece, vai acabar por surgir, mas não surgiu. E a primeira parte, olhando para o resumo do jogo rápido, a primeira parte há um domínio absoluto por parte da equipa da Florgrade, não são muitas as grandes oportunidades, mas um Valga completamente inequívoco a chegar ao processo ofensivo. Na segunda parte, quando até conseguiu equilibrar um pouquinho mais, acho que depois é uma outra arma desta equipa da Florgrade, a velocidade no contragolpe, e foi daí que surge o golo. Depois, acho que
Ainda existem situações a trabalhar que o próprio Sandro Silva sabe e que certamente estará a trabalhar, mas depois também deixa-me destacar, gostei muito de Lemos, que já tinha sido um destaque por nós na época passada, apareceu aqui no 11 inicial e foi uma cara também interessante no meio campo. É uma equipa que, apesar de algumas manutenções, sinto que uma outra situação precisa mesmo de ser lapidada. Este início com o pé esquerdo e olhando para várias equipas que estão nesta segunda divisão, acho que vai ser difícil uma tentativa de ser um dos grandes candidatos. Poderá ser aqui novamente o ano zero. O Valga já teve de se reestruturar. Desde que fazemos este trabalho, o Valga foi-se reestruturando. Sim, acredito que possa ser. Mesmo é um reinício. Sim, um reinício. Mudança de direção e tudo mais. Acho que pode ser um refresh nesta época. Agora, é uma pena porque... uma vez mais, grande casa hoje que se fez sentir no Sargassal, mas como tu disseste, se calhar pode ser um ano zero, tentar estabilizar, tentar fazer um campeonato competitivo. Mas depois... Força, ainda tens 2 minutos. 2 minutos, falar. Muito rapidamente, dizer também nesta equipa da Florgrade, porque acho que ficou evidente que vários jogadores desta equipa sub-23, que agora são desta equipa B, fizeram a pré-época com a equipa A, vão tendo as suas oportunidades com a equipa A, acredito que em treinos e nesse tipo de situações, e acho que existe muita qualidade. Fiquei extremamente agradado, acho que é um resultado que se ajusta, e fiquei agradado com a qualidade e com alguns intervenientes desta equipa da Florgrade. Este golo de Bilé, grande apontamento, este técnico muito positivo deste jovem de 19 anos. Existe também o caso de Danilo, que foi o melhor marcador já na época passada e que também, penso que não sei se foi ele que faz a assistência, mas está noutros lances de algum perigo. 2 destaques, mas uma vez mais poderia destacar muitos mais, como João Brito, Oliveira. E olhando para o plantel principal da Florgrade, que não é assim tão extenso, até poderá haver aqui a oportunidade para algum deles deixa-me dizer aparecer por lá. A ideia que tenho é que na primeira jornada jogou o Martim, que é o guarda-redes suplente da equipa A. Desta vez jogou o Paiva, muito seguro também, muito seguro, e apesar de algumas ausências nesta equipa B face ao jogo ser no mesmo timing, acho que fiquei muito agradado com esta equipa B da Florgrade. Vamos lá ver o que é que sucede, para já com uma vitória para a Florgrade, uma vitória também para o São Vicente Pereira. O Valga ainda à procura do seu primeiro triunfo. Na semana passada os corticeiros e os vicentinos tinham perdido, o Valga tinha empatado, por isso 3 pontos para o São Vicente, 3 para a Florgrade e 1 para o Valga nesta zona norte da 2ª Divisão Distrital, que tem um cariz especial por ter tantas equipas do nosso concelho. Estamos mesmo no fim do nosso passe de letra, foi mais uma emissão do nosso programa e agora com um genérico tão grande eu tenho tempo para falar o que me apetecer, porque ele antigamente era bem mais pequenino, mas de qualquer forma ficam então as despedidas. Muito obrigado por ter estado desse lado. Já sabe, a partir das 7 da tarde, todos os domingos estaremos cá consigo a falar de desporto, a falar daquilo que de bom e de mau e de menos bom, digamos assim, se faz no concelho de Ovar, porque nem sempre dá para vencer, mas sempre estaremos lá a acompanhar as nossas equipas. Até para a semana. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.